falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos ao Falando sobre Saúde com a OP360. Meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. O tema que vos trago hoje são mitos e verdades sobre a incontinência urinária. Para falar deste tema, para desmistificar um bocadinho o que nós ouvimos, tenho aqui à conversa comigo a doutora Raquel Jacinta. A doutora Raquel é fisioterapeuta, licenciada pela ASTESP, é mestre em medicina tradicional chinesa, tem formação em tratamento miofascial em pelviperineologia, tem formação em fisioterapia obstétrica e ginecologia, tem formação em preparação para parto e nascimento, tem formação em fisioterapia aquática, tem formação em pilates, tem formação em muita coisa. Queres acrescentar alguma coisa, Raquel? Não, acho que já me perdi aí pelo meio. Está tudo especialização em fisioterapia materno-infantil. Exatamente. São aqui os pontos mais importantes. Um currículo longo, cheio de sabedoria. Obrigada, Raquel, por participares aqui no nosso podcast. Portanto, Raquel, antes de começarmos a desmistificar, gostava que me falasse um bocadinho do que é o certo isto de incontinência urinária. Ouvimos muito falar, mas o que é o certo uma incontinência urinária? Antes de mais, olá Patrícia, olá a todos que possam estar desse lado a ouvir aqui o nosso podcast, vai ser muito interessante. Então, vamos saber aqui o que é incontinência urinária. Então, a incontinência urinária são perdas involuntárias de urina e a incontinência urinária tem vários tipos. Vamos falar aqui da incontinência urinária de esforço, que é a perda de urina ao esforço, como tossir, espirrar, correr, saltar, pegar em pesos, por exemplo. Temos a incontinência urinária de urgência, que é, eu tenho vontade de ir à casa de banho e tenho que ir, porque caso não o faça, tenho perdas de urina. Eu não consigo controlar. E depois temos a incontinência urinária mista, que acaba por ser a junção, então, destes dois tipos de incontinência que eu falei anteriormente. Ainda há mais, mas assim as mais frequentes até são estas três. Legal. Uma das ideias que nos é transmitido é que a incontinência urinária, portanto, as perdas urinárias são comuns e normais. Isso é verdade ou é mentira ou é mito? Então, é um mito. Então, é um mito. Sim, mas é realmente uma das lutas diárias de minhas e todas as colegas que trabalham nesta área, que é passar sempre esta informação que a incontinência urinária é muito comum, mas não é normal. Exatamente. É comum porque ela existe. Há uma diferença grande entre o ser frequente e o ser normal. Exatamente. E o facto de até socialmente, não é, assumir-se como sendo normal, as pessoas muitas vezes até acabam por não procurar ajuda porque acham que pronto, que é normal, não é? Olham porque muito provavelmente naquela família a avó já teve, a mãe tem, fala-se pouco da incontinência urinária, as pessoas têm ainda alguma vergonha de assumir que têm esse tipo que têm essas situações, não é? E acabam por não procurar ajuda, também não se fala, as pessoas não falam entre elas sobre estes problemas e acaba-se por não procurar ajuda
e acaba por assumir que, pelos mais diversos fatores, que é normal, não é? Mas não é normal. Há fases da vida da mulher em que pode haver perdas, pode haver incontinência urinária, que, sendo comum também, não são normais e que e a mulher deve procurar ajuda especializada, porque existe ajuda especializada nesta área, como é o caso da fisioterapia pélvica ou reabilitação uroginecológica. Portanto, disseste aqui, portanto, que a incontinência urinária não é algo de normal. Mas tem tratamento ou não? Uma das ideias que se transmite é que, ok, não há tratamento. Sou incontinente, vou colocar um pensinho diário, não, daqueles mais absorventes só um bocadinho, e pronto, e continuo a fazer a minha vida. No máximo, ouvimos falar de cirurgias, não é? Uhum. Incontinente, vou fazer uma cirurgia, mas para além da cirurgia, existe algum tratamento que seja eficaz? Sim, por isso, é um mito que a incontinência urinária não tem tratamento. Sim, tem o tratamento cirúrgico e tem o tratamento especializado da fisioterapia, que, como eu disse anteriormente, é a fisioterapia pélvica ou reabilitação uroginecológica. Mesmo havendo um caso em que é necessário uma intervenção cirúrgica, haverá sempre a necessidade, por exemplo, de realizar tratamento antes e depois da cirurgia, para potenciar a recuperação, e até porque a cirurgia requer depois uma recuperação, e se nós fizermos algo antes, a cirurgia, em termos de potenciar os resultados, também a longo prazo, depois será muito mais benéfico, não é? Porque a cirurgia acaba por tratar o problema, não é? Um problema, mas há outras causas que podem estar, não é? Que causaram aquele problema, que têm que ser tratadas. Por isso, sim, com a fisioterapia nós conseguimos excelentes resultados e conseguimos trabalhar nem não é na incontinência urinária, mas trabalhar aquela incontinência urinária. É preciso perceber qual é a causa, é preciso perceber o que é que está a causar a incontinência, não é? E que em cada pessoa vamos encontrar coisas diferentes, e depois, a partir daí, de percebermos a causa, não é? Vamos então delinear um plano de recuperação. É muito importante. Eu gosto muito de dizer isto, Patrícia, porque as pessoas acham que é ir à fisioterapia, fazem o que têm a fazer e não é preciso mais nada. Não, na fisioterapia pélvica é necessário que o paciente ou o utente seja ativo no seu processo de recuperação. Porque não é só o trabalho que muitas vezes nós fazemos em gabinete, não é? Porque há trabalho e é preciso muita colaboração do utente depois em casa e tudo, para que os resultados sejam aqueles que nós queremos, e que o utente, se nos procurou, também os quererá. Há uma responsabilidade muito grande também por parte do utente, porque implica alterações comportamentais, implica tratamento em casa, ou seja, há aqui um conjunto de coisas que são necessárias muitas vezes fazer, mesmo na incontinência urinária. É preciso uma participação muito grande e responsabilizar o utente, e o utente sentir-se responsabilizado pelo seu processo de recuperação. Mas sim, a fisioterapia é uma mais-valia nesta área. Raquel, e a fisioterapia pélvica pode tratar e fazer com que uma cirurgia já não seja necessária passado uns anos? Mas é um paciente que tem alguma incontinência urinária, não é? E que a trate agora. Esse paciente pode, no futuro, não necessitar, por exemplo, de uma cirurgia? É assim, vai depender sempre da causa que está a provocar aquela incontinência urinária. Mas sim, por exemplo, se calhar é mais fácil dar exemplos. Eu funciono muito por exemplos. Eu acho que é mais fácil transmitir a informação. Vamos falar,
se eu tive um parto, ok? Se eu tive uma episiotomia, se aquela episiotomia, que é o corte do períneo durante o parto, para ajudar o bebê a sair, se eu tive uma situação dessas, em que eu fiquei com uma incontinência urinária após o parto, não é? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu tratar agora, muito possivelmente aquela incontinência urinária vai deixar de ser uma incontinência urinária. A pessoa vai ficar sem incontinência urinária. Caso eu não trate essa incontinência urinária, ao longo do tempo, e na mulher nós sabemos que depois há outros fatores de risco, não é? Como é a menopausa, por exemplo. Todo aquele diafragma pélvico, musculatura, parte ligamentar, não é? Ao longo do tempo e com os anos, vai aumentar mais a continência urinária, não manter a continência urinária, a menopausa, tudo isso vai fazer com que haja depois uma maior incidência ainda, não é? Por isso, se eu tratar a incontinência urinária quando eu tenho os sintomas, pode realmente prevenir futuramente uma intervenção cirúrgica. Ou, por exemplo, se eu tenho um prolapso associado com uma incontinência urinária, não é? Se eu tenho um prolapso da bexiga, mas depende do grau, não é? Pronto, se eu tenho um prolapso até um grau 2, por exemplo, eu consigo fazer com que haja uma recuperação para não deixar agravar, por exemplo, esse prolapso e evitar futuramente, ou depende depois também de vários fatores, a cirurgia, não é? Porque aquilo não vai melhorar sem que haja qualquer tipo de intervenção especializada, não é? Aquilo tem a tendência a agravar. E por isso, no futuro, sim, muito provavelmente passamos de um prolapso grau 2 para um prolapso grau 3 ou grau 4, que é a intervenção cirúrgica, não é? Por isso, sim, a intervenção da fisioterapia pélvica pode, em certos casos, eu vou falar assim, na maioria dos casos, fazer com que não seja necessário cirurgia. Claro que se eu tiver um prolapso já um grau, não é? Muito elevado, e mesmo assim, quem tem prolapsos e tem incontinência urinária, por exemplo, se for um prolapso uterino, eu agora vou misturar aqui um bocadinho, e eu consigo, e que tem uma incontinência urinária, muitas vezes eu consigo tratar a incontinência urinária até, não é? Ou seja, já estou a retirar aqui mais um fator, para que depois seja tratado até cirurgicamente o prolapso, por exemplo, uterino. Ou seja, vai depender de cada caso, mas sim, tratar os sintomas quando, não é? E a causa quando nós a temos pode prevenir, sem dúvida, a necessidade de... Eu estou a associar só a falar aqui da incontinência urinária, está bem? Pode sim, no futuro, prevenir a cirurgia. Então, não esqueci o que é que estava a dizer. Estamos a falar muito, portanto, de mulheres. Mas diz-me uma coisa, é mito ou é verdade que os homens não sofrem de incontinência urinária? Então, é um mito, não é? Porque os homens também têm pavimento pélvico, também têm bexiga, também têm diafragma pélvico, não é? Então, se eles têm, não é? Se eles têm tudo isso... Igual a nós. Igual a nós, exatamente. Então, sim, só não têm o útero, não é? Mas têm a próstata. Por isso, sim, é mito e os homens têm incontinência urinária. E a incontinência urinária, normalmente no homem, até a incontinência urinária de urgência. Não sei se... Diz-nos só, por favor, para quem nos está a ouvir, e para eles foi uma novidade os homens poderem ter incontinência urinária, quais são as principais causas que levam os homens a ter uma incontinência? Sim. É sim, uma das maior ou mais conhecidas causas são as prostatites, não é? As inflamações da próstata. Os síndromes prostáticos, se calhar é melhor falar assim. Temos as prostatites, temos as prostatites agudas e crónicas, não é? E são um dos fatores... e a cirurgia.
a cirurgia prostática são dos fatores, acho que posso dizer assim, mais comuns ou que as pessoas conhecem e já ouviram falar, mas que podem provocar incontinência urinária. Isto porque não só nas prostatites, crónicas ou agudas, o que acontece? A próstata está o diafragma pélvico, não é? No homem nós temos a bexiga e depois temos a próstata ali na zona por onde depois tem a bexiga, depois tem um tubozinho, não é? Por onde vai sair a urina, certo? Então o que acontece? Depois nós temos ali a próstata ali abaixo, eu vou dizer abaixo que é mais fácil, não vou estar aqui com grandes anatomias, está bem? Não é? Abaixo e a uretra, que é esse tubozinho, ele passa ali pelo meio pela próstata, não é? E entra a próstata. E o que é que acontece? Quando nós temos inflamações constantes ou um aumento da próstata e rigidez, principalmente um aumento da próstata, o que é que acontece? Ele vai provocar um estrangulamento, vai provocando ali uma compressão da uretra, não é? Que pode até chegar até estrangulamento quase e impedir, por exemplo, que a urina é uma obstrução. Mas o facto de ter obstrução, o que acontece? Vai aumentar a frequência urinária, por exemplo, do homem, certo? E nós, ao aumentar a frequência urinária do homem, estamos a criar então aqui alguma disfunção em termos de continência urinária. Porque vai aumentar a urgência urinária, certo? Depois, a situação da cirurgia. O que acontece? Então, o diafragma pélvico funciona ali todo, está todo bem estruturado com a sua bexiga, com a sua próstata e com o seu intestino, e com todos os músculos e com tudo, não é? E o que acontece depois também é que nós, ao retirarmos num pós-cirúrgico, é retirada a próstata ao homem, não é? Então aquela dinâmica que havia, que eu já disse que a bexiga está apoiada, não é? Ali na próstata, o que é que vai acontecer? Vai alterar essa dinâmica. É como se deixasse de haver ali algo. Então alguém vai ter que preencher aquele espaço onde falta algo, não é? E a próstata está ali a fazer alguma coisa. Então o que acontece é quase como se desaparecesse um suporte também, não é? Daquela zona, daquela dinâmica, e para além das cicatrizes, não é? Depois que pode haver de formação de colagênio mais rígido, ou seja, tudo isso, no fundo, vai acabar por provocar uma incontinência urinária no homem. Não sei se me fiz perceber muito bem ou não. Muito bem, muito bem. Portanto, os homens também podem ter incontinência urinária. Raquel, disseste-nos há pouco que desculpa, Patrícia. E não só, eles também têm pavimento pélvico, não é? Por isso, toda o pavimento pélvico, não é? Também vai interferir com a uretra no homem, não é? Então, por isso, também pode levar a alterações urinárias. Faltava-me aqui o pavimento pélvico. Um dado importante. Sim. Disseste-nos há pouco que durante a vida de uma mulher, voltando agora um bocadinho à mulher, que haviam momentos em que era mais comum encontrarmos perdas de urina. Agora pergunto, ter perdas urinárias na gravidez é normal, é um mito ou é uma verdade? Apesar de a maior parte das pessoas e das grávidas acharem que é normal haver perdas urinárias na gravidez por toda aquela questão, não é, de transformação do peso e acharem que, ok, como está mais peso, é normal que isso aconteça. Mas não é, também não é normal, é um mito. Ter perdas urinárias da gravidez não é normal e, por isso, quando acontecem, devem ser alvo, não gosto muito desta palavra, devem procurar ajuda também especializada para perceber o que é que se está a passar naquele pavimento pélvico, não é? Naquele diafragma pélvico, que nós já sabemos a partir do que é, não é? Uma gravidez faz com que haja realmente uma alteração da dinâmica pélvica e dos músculos do pavimento pélvico, não é? Há uma maior carga e pressão nos músculos do pavimento pélvico pelo peso do bebê, pela placenta, pelo líquido amniótico, não é? E associado também às alterações hormonais.
que vão ter impacto na função dos músculos do pavimento pélvico. E se os músculos do pavimento pélvico saudáveis devem ser capazes de compensar este aumento excessivo do peso, não é? Nele. Se ele, por algum motivo, não consegue dar a resposta, não é? Então tem que se tentar perceber o que é que se está a passar para que, por exemplo, uma mulher grávida, ao tossir, tenha perda de urina, não é? Uma mulher grávida, ao pegar num peso ou ao espirrar, tem perda de urina. E não falamos de isso acontecer uma vez, assim, ou 2 vezes em 9 meses. Fala-se depois com frequência, não é? E é preciso perceber, então, porque é que aquele pavimento pélvico, então, e é preciso avaliar e tentar perceber, então, porque é que ele não está a conseguir, não é? Adaptar-se a estas alterações. Muito bem, o corpo da mulher é realmente forte e mesmo grávido tem que ter a capacidade para manter a sua continência. E Raquel, e ter incontinência urinária no pós-parto imediato pode ser normal? É verdade. Isso Isto é verdade. É. Então, chegamos às verdades. É uma verdade. Já estava a faltar aqui uma verdade, não é? Porque parece que Não tudo mentiras. foi quase tudo mitos. Então, é normal. É normal nós, 1 semana ou 2 semanas após o parto, haver incontinência urinária. Mas é só 1 a 2 semanas após o parto. A partir daí não há qualquer, quer dizer, se houver continuar a haver perdas urinárias, é preciso saber o porquê de continuar aquela mulher a ter perdas urinárias. Mas 1 a 2 semanas após o parto é normal. Parto vaginal, até falo aqui mais especificamente, está bem? Parto vaginal. 1 a 2 semanas após parto vaginal. A partir daí passa a não ser A partir normal. daqui, de 1 a 2 semanas, se persiste as perdas urinárias, é preciso procurar saber porquê. Apesar de que a mulher, eu falo parto vaginal, mas uma cesariana também pode ter incontinência urinária, não é? Pronto. Isso, eu estou aqui a parto vaginal, mas cesariana também pode acontecer terem perdas urinárias. Só para não focar só aqui, eu disse só parte vaginal, mas não. Parte vaginal é mais comum 1 a 2 semanas após o parto isso acontecer, não é? Mas em cesariana, por outros motivos, eu também posso ter incontinência urinária, mas após o pós-parto imediato, 1 a 2 semanas. A partir daí é preciso perceber o que é que se está a passar, porque não é normal continuar a situação continuar assim. Portanto, Raquel, eu sou uma mulher e tenho medo de ter perdas de urina, de me tornar incontinente e opto por uma cesariana. Faço bem? Se optar pela cesariana para não ter, né, para evitar as perdas urinárias, isso é um mito, não é? Porquê? Porque o facto é que era isso que eu estava aqui, era isso que eu estava a tentar falar aqui, mas que agora vou se calhar conseguir, porque existe uma maior probabilidade, comparativamente ao parto vaginal, desculpa, enganei-me, não é uma maior, agora a incontinência urinária por cesariana existe numa menor probabilidade comparativamente ao parto vaginal, é isso que eu queria dizer. Mas pode acontecer. E porquê? Porque ao longo vamos falar outra vez da gravidez, não é? Foram 9 meses de um aumento de carga ao nível dos músculos do pavimento pélvico, e por isso, tanto numa como noutra, não é? Numa gravidez que vai ser, num parto que vai ser vaginal, ou um parto cesariano, ou que acaba o que for, acaba por os 9 meses e carga naquele pavimento pélvico que existe na mesma, porque passaram por uma gravidez. E depois também nos podemos esquecer que a cesariana é uma cirurgia pélvica, não é? E que envolve o corte e a sutura de várias camadas de tecidos.
Então, nós temos, envolve o corte e a sutura da pele, do tecido subcutâneo, de vários músculos e fáscias e até mais que uma camada do útero. E estas camadas que anteriormente estavam livres e móveis, não é? Após haver uma sutura, que é como uma sutura em qualquer outra parte do corpo mais profunda, não é? O que é que acontece? Se as estruturas que foram suturadas depois vão perder o que é mobilidade, não é? Vão ficar aderentes, inevitavelmente ficam aderentes entre si. Portanto, Certo? optar por Ou uma seja, cesariana não me vai proteger de ter problemas não, porquê? Porque relacionados depois, com o meu pavimento pélvico e podermos sofrer de incontinência urinária. É interessante porque, lá está, mais uma vez, vemos a cesariana como algo simples, como se fosse um feixe eclair, e é bom nós desmistificarmos isto aqui, tanto para a mãe, não é? Neste caso da claro, reabilitação, não é? Falando sobre pavimento pélvico, falando sobre mesmo a dinâmica dos nossos diafragmas, acaba por ficar comprometida. E mesmo falando nos bebés, eu gosto sempre de acrescentar isto, mesmo os bebés não beneficiam de uma cesariana. Elas são necessárias sim, em casos específicos, mas não são de todas a melhor opção nem para a mãe, que vimos agora aqui com a tua descrição perfeita do que acontece, mas ainda não acabei, ainda tenho que acabar. Não, só para percebermos bem, então, se o útero, então imaginemos, ficam, não é? Estas camadas todas foram suturadas, o útero vai ficar também suturado, está tudo ali, não é? As suas camadinhas, as faixas, tudo. E depois nós nos podemos esquecer que há uma dinâmica entre bexiga e útero, certo? Ou seja, esta dinâmica com a cesariana também vai ficar alterada. Porquê? Porque eles entre si, não só a dinâmica, mas depois também temos partes ligamentares e tudo, certo? Se eu tenho um útero que está aderente, não é? Que tem pouca mobilidade e que com aquela cicatriz ficou mais aderente e pouca mobilidade, ele vai interferir diretamente depois com quem? Com a bexiga. Porquê? Porque eles conectam-se, têm ligações entre si e a dinâmica destas duas vísceras também vão ficar alteradas. E não podemos esquecer que, mesmo após o parto, quer num caso, quer no outro, nós temos uma competência abdominal, não é? Ou seja, a musculatura profunda, o core profundo, o core superficial, a estabilidade lombopélvica, tudo vai ficar alterado. E não nos podemos esquecer da relação que esta parte da competência, a estabilidade, a dinâmica lombopélvica, a postura, não é? Como é que isto vai interferir também no diafragma pélvico, não é? Na bexiga, no intestino, não é? No útero, tudo isto. Por isso, é um conjunto de coisas que podem, não é, influenciar depois para uma cesariana também para uma incontinência urinária que, apesar de ter sido cesariana, a incontinência urinária aparece a curto ou a longo prazo. Também pode ser a longo prazo, não é? Não quer dizer que seja logo, mas a longo prazo essa fragilidade mesmo do pavimento pélvico também que pode existir, são fragilidades que depois... E cicatrizes, e nós sabemos, não é? Tu também sabes que as cicatrizes cesarianas têm que ser tratadas obrigatoriamente, não é? Obrigatoriamente. Fica tudo, é verdade. Fica tudo, as aderências estão lá e por mais que nós, e fazemos muito bem as indicações de tratamento, não é? Massagem mas internamente não, desculpem, profundamente há sempre cicatrizes que ficam porque superficialmente nós não conseguimos lá chegar, até só com as nossas mãos, não é? Por isso é que é um mito que o parto cesariano evita a incontinência urinária. São aqui vários fatores, não é? Que nós temos. Voltando um pouco ao parto normal,
ou a parte vaginal, a episiotomia é uma das maiores causas de incontinência urinária de esforço após meses e anos. Isso é verdade ou isso é um mito, Raquel? Isto é muita verdade. Ui, é verdade. É muita E é isso, verdade. dependendo das episiotomias. Estávamos a falar das cesarianas, mas as cesarianas, de vez em quando, ainda ouvimos alguém, ou mesmo profissionais de saúde, a dizer: olha, vá fazendo uma massagem, e as mulheres estão preocupadas com a estética e vão colocando um cremezinho, ainda vai haver ali ainda vão havendo ali umas festinhas. Sim, que é umas festinhas, não é? É umas festinhas. Porque também não nos podemos. Ainda agora me lembraste de outra coisa, não nos podemos esquecer da relação que a zona abdominal, não é? Depois vai ter com a zona pélvica e nós temos um corte aqui no meio, ou seja, entre a dinâmica, não é? Abdominal e pélvica. Pronto. Não sei se ficou aqui perdido no meio, mas era só isso que eu queria acrescentar. Não ficou nada. E o que está ali entre o abdominal e o pélvico, muitas vezes, não é muitas vezes, é sempre, temos aqui um comprometimento que pode acontecer também a nível de líbido, de dinâmica clitoriana. Sim. Portanto, Sim, já para não falar, exatamente, se fôssemos falar aqui da parte da dinâmica sexual, também tínhamos aqui muita coisa até para falar em relação a isto, não é? Portanto, Raquel, as episiotomias têm que ser obrigatoriamente trabalhadas. Têm que ser obrigatoriamente trabalhadas, porque se não forem trabalhadas, mais uma vez, e que não são trabalhadas nem pela mulher no pós-parto, normalmente, a não ser que elas tenham indicação específica para isso, que raramente acontece porque a mulher acaba, e compreensivelmente, não é? Acaba por ter ali uma zona emocional muito grande, não é? Não só emocional, mas também por ser uma zona considerada pelas pessoas mais sensível, não é? Em que as pessoas podem não se gostar de tocar e de ver, e por isso acabam por tentar esquecer um bocadinho o que está para ali. E o que acontece é que uma cicatriz de episiotomia é um grande fator para incontinências urinárias após o parto, porque são estruturas, é músculo, não é? Nós estamos a falar na zona vaginal, no introito vaginal, nós depois ali temos, é tudo musculatura, tudo. E, mais uma vez, é um corte, é uma estrutura, são estruturas que vão ficar aderentes, que ainda por cima não são tocadas, não são massajadas, apenas deixam ficar ali. E mais uma vez, como outra cicatriz qualquer, é preciso ser tratada, porque senão vai criar aderências, vai criar... e não é só, eu costumo dizer muitas vezes, porque há uma coisa que é, as mulheres, quando têm uma episiotomia, depois... Não é? Tem episiotomia e relacionam muito com a parte mais superficial, certo? Ou seja, aquilo que elas conseguem ver depois ou palpar futuramente em que sentem ali a cicatriz. Mas a episiotomia, ela vai mais profundamente. E nós temos musculatura do pavimento pélvico mais profundamente que é suturada e que é alterada, não é? Então o que é que acontece? Se nós temos cicatriz ali, os tecidos não têm mobilidade, não é? Ficam aderentes, não têm mobilidade, estão presos, não é? Fica ali tudo o que é o normal numa cicatriz e acaba por alterar a dinâmica pélvica, a dinâmica da musculatura, não é? Que ela está ali para dar suporte e depois daí pode a incontinência urinária e depois podem vir outras coisas, não é? Fragilidade dos músculos do pavimento pélvico e por aí adiante. Por isso, sim, é uma das causas, pelo menos eu em consulta, das causas mais frequentes que eu apanho de incontinências urinárias de esforço, que é a tossir, a espirrar, a saltar, a pegar num peso, não sei se te lembras assim de mais alguma coisa, são das causas, e mais, e é incrível é que este tipo de incontinências urinárias muito facilmente nós conseguimos recuperar. E é muito triste, eu digo isto mesmo triste, porque eu fico mesmo triste. Quando vejo uma mulher com alguns anos com uma incontinência urinária, não é? Alguns anos. Depois também assim, não é? Imaginemos, com 2 anos, não é? Que anda nisto há 2 anos, que nunca tratou, não é?
e que depois começa realmente a fazer tratamentos, começamos a tratar, a perceber, a avaliar tudo, não é? E quando depois vamos começar a tratar, começar a sentir, porque é que eu andei assim este tempo todo? Porque é que não tive orientação? Porque é que me disseram que era normal? Porque é que me disseram que não havia tratamento, que tinha que ficar assim? Isso, pronto, e na realidade nós podemos ajudar realmente e melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Acho que me perdi, como sempre. Nada, estás muito Eu bom. começo a falar e começo a falar de outras coisas e depois a minha cabeça está a pensar A numa informação coisa. é importante e no que toca a esta área onde há muitas incertezas, é essencial mesmo esta abordagem, explicar tudo muito bem, dar até exemplos, explicar que não estão sozinhas, é muito mais comum, não é normal, é comum de qual que se julga e que realmente há tratamento para isso. Raquel, outro momento na vida da mulher que é marcante e que vem com esta frase, que é a incontinência urinária na menopausa é comum. Isso é verdade ou é mito? É verdade. É verdade. Porquê? Então, a menopausa eu já ia dizer, é comum, mas mais uma vez não deve ser considerada, quer dizer, é comum e acontece, mas deve-se procurar ajuda e não assumir aquilo como, ok, não tenho tratamento, vamos pôr aqui uns pensos, não é? Agora, e umas fraldas, não é? E vamos começar a andar assim. Não. Desculpa lá eu ser assim um bocado direta, mas pronto. Mas, então, o que é que acontece? Na menopausa há uma alteração, estou aqui, agora engasguei, hormonal importante, não é? Há alterações dos níveis de estrogênio e nós sabemos que a incontinência urinária afeta 30 a 60% das mulheres na menopausa, por isso é uma percentagem muito, muito, muito significativa. E pronto, são estas alterações também hormonais, depois associadas a outros fatores, por exemplo, gestações, partos, não é? Ou seja, associada a outras causas, depois tudo junto, não é? Senão já vamos ter uma fragilidade ali ao nível da musculatura do pavimento pélvico por causa das alterações hormonais, por exemplo, não é? Se eu já tenho fatores associados de partos, por exemplo, ainda mais, como é que se diz? Predisposição, não é? Haverá para a incontinência urinária. Mas, basicamente, na menopausa está relacionado com as alterações hormonais e que ocorrem em todas as mulheres, não é? A menopausa, por isso... Tratar agora para não ter chatices no futuro. Raquel, quando falamos em incontinência urinária, o único exercício que ouvimos com frequência associado ao tratamento da incontinência urinária são os exercícios de Kegel. Os exercícios de Kegel, é mito ou é verdade, são os melhores para tratar a incontinência urinária? Pois é, olha, eu aqui podia dar aqui para falar não sei quanto tempo. Porque é assim, os exercícios Kegel, temos aqui muita coisa que se pode dizer, mas para tu falar, são os melhores para prevenir ou tratar a incontinência urinária. Primeiro, se eu tenho uma incontinência urinária, eu tenho que saber o porquê, não é? Porque, imaginemos, se eu tenho uma incontinência urinária porque tenho uma alteração no pavimento pélvico em que tenho um lado, por exemplo, porque eu tive uma episiotomia e de um lado a musculatura está fraca e não contrai, do outro lado está mais tensa e eu não tenho um correto fechamento, não é? Encerramento para a continência. Se eu vou fazer exercícios Kegel, por exemplo, eu vou estar a trabalhar um lado que já está, não é? Já está mais tenso, o outro lado está ali, que tem uma episiotomia, por exemplo, tem aderências, não consegue trabalhar. Se eu tenho
um pavimento pélvico que está muito tenso, não é? Que até é contraindicado fazer exercício não orientado ou não fazer exercício, não é? Pode ser contraindicado. Ou seja, eu vou estar ainda a favorecer mais aquela disfunção. Eu não gosto muito de falar de exercícios de Kegel. Eu falo quando há necessidade de realizar exercícios, eu falo sempre, os exercícios devem ser orientados para cada mulher, dependendo de cada situação, dependendo do nosso objetivo, e há muito mais que os exercícios de Kegel, não é? Em que tu também sabes que há outro tipo de exercícios que podem ser, como é que eu vou dizer, mais benéficos, não sei se... Mas que vão trabalhar o corpo, não é? De uma forma em que não é só ali, vamos trabalhar dinâmicas, não é? Vamos trabalhar sinergias, porque o pavimento pélvico não funciona sozinho, ele não funciona só ele, não é? Porque se ele funcionar sozinho, mas o resto também não estiver bem, ele também não vai estar bem. Ao fim de algum tempo também não vai estar bem, porque o resto também tem que estar bem para ele estar bem, porque ele funciona dinamicamente com outras estruturas. E há outros tipos de exercícios também que se podem realizar, que vão então trabalhar o pavimento pélvico também em sinergia com outras estruturas fundamentais para não é para o bom, para o funcionamento do pavimento pélvico, para um pavimento pélvico saudável, não é? E por isso, quando me perguntam os exercícios, por exemplo, na gravidez, é sempre um depende. Posso fazer exercícios? Depende, porque lá, depois os Kegel estão padronizados um bocado, não é? Aguenta não sei quanto tempo, descansa não sei quanto tempo. E se aquela mulher, em vez de aguentar 30 segundos, já estou a dar assim um timing, não é? Fora, aguenta 30 segundos a fazer uma contração. Se aquela mulher aguenta 5 segundos, ela vai estar a fazer 30 segundos de contração? Ou seja, que já não está a fazer nada? Sim. Então, não é? Ou se eu tenho uma mulher que aguenta 10 segundos de contração, mas nos Kegel eles dizem, não é? Depois as pessoas vão procurar a internet, porque eu acho que um profissional de saúde nesta área, à partida, não lhe vai dizer, não é? Quando as pessoas vêm, já vêm com alguma coisa na cabeça, já vêm ou que já fizeram. Ou então o que acontece muitas vezes é, no pós-parto, e tal, eu fiz tantos exercícios de Kegel, e eu às vezes por curiosidade, foi e tal, então e como é que fazia? E eu vou ver e a pessoa está a fazer exatamente o contrário, em vez de estar a contrair e a puxar, não é? O movimento de contração e de haver a elevação, que é o normal, primeiro, a mulher só contraiu, ou pelo contrário, a mulher até fazia força ao contrário, da expulsão. E depois diz, Raquel, eu andei a fazer tudo mal, e eu... pois, eu lamento, mas sim, mas também pronto, não sabia, não é? Pronto, tento ali, mas isto para dizer que os exercícios que Kegel têm que ser adaptados a cada mulher, dependendo de cada situação, e se, por exemplo, uma grávida até não tem nenhuma disfunção, tem um pavimento pélvico saudável e souber a necessidade de fazer alguma coisa, então que seja orientado, que seja para aquela mulher, ela aguenta X tempo ou, por exemplo, não é? Eu estou a falar da manutenção da contração, mas há outros tipos de exercícios. Mas o que é mais fácil pegar só num. Se ela aguenta 5 segundos, então vamos trabalhar sobre aqueles 5 segundos. Se ela aguenta 10, vamos trabalhar sobre os 10. Não vamos estar a trabalhar sobre coisas que a mulher nem sequer aguenta, nem sequer tem percepção, que é outra coisa. As pessoas fazem os exercícios, não sabem onde é que estão, onde é que os músculos estão. Não é? Por isso, e está comprovado que a evidência diz-nos que realizar os exercícios sem palpação vaginal, não é? Que é difícil a pessoa perceber, primeiro, onde é que os músculos estão, quais são os músculos a contrair e como, não é? Por isso, antes de fazer qualquer tipo de exercício relacionado com esta zona, perceber o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, se é indicado, se não é, porque eles podem ser contraindicados, procurar perceber a função deles, não é? Porque eles não contraem só, eles contraem e sobem. Perceber toda a dinâmica para depois, quando se for necessário fazer alguma coisa, por exemplo, na gravidez, saber o que é que tem que fazer especificamente. Se for numa recuperação, então aí nunca fazer nada sem uma avaliação e perceber, porque os exercícios para tratar a incontinência urinária, por exemplo, não vão ser
numa fase inicial, não é? Nós primeiro temos que tratar o que é que está ali a alterar, recuperar a dinâmica, recuperar a função e só depois começamos com estas dinâmicas de exercício para restabelecer a função do pavimento pélvico. Portanto, Raquel, é verdade que se eu tiver incontinência urinária não posso fazer qualquer tipo de exercício no ginásio. Não, claro que não. Primeiro, mais uma vez, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, se eu tenho incontinência urinária, eu tenho que ir avaliar, tenho que perceber o que é que eu tenho, não é? Perceber porque é que eu estou com uma incontinência urinária, qual é a causa, tratar a causa, fazer uma reeducação e depois dessa reeducação adaptar como é que se diz? À atividade desportiva de cada pessoa, não é? Sabendo que há exercícios como exercícios de impacto, exercícios de saltos, pesos, não é? Com muito peso, com muita carga, exercícios com muita carga. Não sei se me está a faltar aqui alguma, como é que se diz? Alguma atividade. Pesos, cargas, impacto. Pesos, cargas, impacto, exatamente. Impacto, que para quem já tiver uma fragilidade do pavimento pélvico, sabemos que só vai piorar, não é? E sabemos também que, mesmo num pavimento pélvico, ou seja, saudável, nós sabemos que impactos fortes e que cargas excessivas, a longo prazo, vão criar problemas, não é? Nós vemos isso em atletas. Podem criar problemas. Raquel, e assim a ideia, é transmitida a ideia que uma pessoa que tenha incontinência urinária, se diminuir a ingestão de água, diminui a incontinência. Isto é, deixa de ficar, deixa de ser incontinente. Isso é verdade ou é um mito? Mas aqui é, se urinar muitas vezes diminui o risco ou é as duas coisas? Se eu urinar muitas vezes diminui o risco de ter incontinência urinária, ou se eu tenho incontinência urinária e for urinar muitas vezes, eu deixo de ter incontinência urinária? É isso. São as duas coisas, não é? Pronto. Dá as duas maneiras. Se eu tiver incontinência, tenho incontinência urinária, então vou fazer muitas vezes xixi para não ter perdas. Isso resulta. Mito. É assim, se eu tenho incontinência urinária e vou muitas vezes à casa de banho para fazer xixi, o que é que está a acontecer? É uma falsa, como é que se diz? Uma falsa, agora não encontro a palavra. Falsa sensação de que não tenho incontinência urinária, não é? Porquê? Porque se eu tenho incontinência urinária, tenho uma causa. Se eu não tratar essa causa, eu vou ter incontinência urinária na mesma. Agora, eu estou aqui a criar uma ilusão, não é? Em mim, em que, ok, eu vou mais vezes à casa de banho, que assim não tenho incontinência urinária. Mas estão a criar outros padrões, não é? Porquê? Porque eu estou a alterar a minha frequência miccional, estou a alterar os padrões da micção e muitas vezes o que nós vamos encontrar neste tipo de situações são depois bexigas hiperativas, por exemplo. Porquê? Porque eu, em vez de ir à casa de banho 6 ou 8 vezes, que é o normal, porque eu sou incontinente, não é? Porque eu estou com incontinência urinária, o que acontece é que eu vou sei lá, umas 12, 16 vezes à casa de banho. E isto em termos de padrão, não é? Miccional, nós sabemos como é que funciona, não é? Nós temos a parte nervosa que vai dar instrução ao nosso cérebro de vontade, não é? Então, nós estamos a alterar todo este padrão. Então, ao alterar este padrão, nós estamos a criar outro problema. Ou seja, ficamos com 2 problemas, não é? E se, em vez de ir muitas vezes à casa de banho, se eu começar a diminuir a quantidade de água que eu ingiro, isto é, tenho incontinência urinária, então vou beber pouquinho. Pronto, é assim. É uma boa solução? Não, se eu preciso beber água, se eu não bebo tanta água, a probabilidade do que pode acontecer é eu ficar desidratada, não é? Pronto, é ficar desidratada. Porque o problema mantém-se na mesma, o problema vai estar lá na mesma, não é? Porquê? E depois depende da causa, lá está.
porque o facto de eu também, pronto, mas aqui não é o aguentar, não é? Não estamos a falar do aguentar, não, porque pronto, continua, depois depende, lá está, depois vai depender é da causa um bocadinho, não é? Mas pronto, não é solução eu beber menos água se eu preciso beber água, e nós precisamos de hidratar e de beber, não é? Água ao longo do nosso dia. Se eu deixo de beber para não ir à casa de banho, está-se a desidratar, apenas porque o problema mantém-se lá. E vai-se manter, não é? A causa está lá. E a incontinência urinária mantém-se lá. E pronto. E pronto, nós aqui falamos, realmente estamos sempre a bater no mesmo, isto é, não há forma de fugir, de esconder, entre aspas, esconder é no sentido de arranjar estratégias para esconder o problema, é mesmo essencial tratar a incontinência. Raquel, em Portugal, poucas mulheres procuram tratar a sua incontinência urinária. Isto é verdade ou isto é mito? Infelizmente, é verdade. Há muito trabalho a ser feito por nós e por colegas nesta área, já de informação e muito ativas para passar esta informação e chegar às pessoas, porque na maior parte das vezes os utentes chegam a nós, chegam até à nossa especialidade sem que não sabem, que ninguém orientou ou que não é a falta de encaminhamento. E as pessoas não sabem para onde é que têm que ir, não sabem, nem sequer sabem para onde é que, quem é que tem, qual é o profissional de saúde que trabalha nesta área e que as pode ajudar. E muitas vezes é pesquisa até, e por isso é que as redes sociais têm sido fundamentais na divulgação desta área não é? de informação, para as pessoas chegarem a nós e nós conseguirmos ajudar. Porque, primeiro, o que é que acontece? Pelaquela questão que falámos logo no início, as pessoas acham que é normal terem incontinência urinária por vários fatores, ou porque foram mães, ou porque a avó tinha incontinência urinária por ser normal, a minha mãe também tinha. Isto muitas vezes tem, porque também passaram por partos, passaram, não é? Vamos falar assim mais resumidamente. Então acham que é normal, não é? Depois, porque também lhes dizem, elas acham que é normal, dizem-lhes que é normal. Depois também acaba aqui, lá está a parte cultural, não é? A minha avó já era, a minha mãe também, a minha prima teve filhos e ficou incontinente e também, pronto, é normal. Ou seja, acaba por ser um bocado, eu digo sempre cultural, até, infelizmente. Depois há também a parte de ser um bocado tabu, não é? As pessoas não falam agora já começam a falar mais abertamente, mas há ali uma certa vergonha de assumir, não é? Que somos incontinentes, que temos perdas de urinas involuntárias, que, não é? E como há esse tabu, como as pessoas não falam, acaba-se por, lá está, ficar ali tudo guardadinho e ninguém fala, ninguém sabe e faz a vida normal com uma qualidade de vida má, não é? Porque é muito desconfortável e afeta muitas mulheres em termos sociais, profissionais e desportivos, mas acabamos por estar sempre ali sem comunicar, ou por vergonha ou por outro motivo qualquer. Escondem a não partilha, a vergonha, e depois, muitas vezes, as mulheres também não são reencaminhadas. Pronto, pronto, é normal. Olha, anda tudo à volta do normal. É tudo normal. Pronto, assume-se que é normal, as mulheres acabam por perceber que é normal, depois há pessoas que realmente se sentem demasiado desconfortáveis, tentam procurar e lá chegam a nós, felizmente, e o bom é que depois passam palavra e vão falando e vão pensando, às vezes, muitas vezes em consultas, referem, pois, eu tenho não sei quem, ou seja, começam a ver ali, pois, eu tenho uma amiga que ela realmente... ou seja, isto, relembrar de outras pessoas, ir falando e partilhando, não é? Acaba por, depois, as pessoas acabam por procurar ajuda. Mas ainda há muito trabalho a fazer nesta área. Pois, eu acredito que este nosso podcast vai chegar a muita gente, vai ajudar muita gente e vai
mudar um bocadinho este conceito de que ter incontinência urinária é normal, não há tratamento, o único tratamento que se ouve falar, lá está, é o cirúrgico, em termos de exercício, ok, faço uns exercícios de Kegel, isso já é quem procura alguma coisa. Sim, sim. É quem procura alguma coisa. Sim. No máximo temos então os exercícios de Kegel e andamos só Só nisto. só nisto, e vamos mudar isso. Raquel, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Queres acrescentar mais alguma coisa? Queria só também acrescentar que a incontinência urinária, isto eu vou dizer porquê, porque também pouco se fala, que é na parte dos desportistas, também é muito comum. Mas mesmo muito, muito comum, mas não é normal, mais uma vez. E muitas vezes as pessoas acham que é só, não é? Que os desportistas, por terem aquela condição física e por terem que este tipo de problemas e outros, mas vou falar especificamente destes, que não acontecem. E a incidência da incontinência urinária em atletas, que assim, para quem nos ouvir, ficam a saber, é muito grande. Ok? Principalmente em atletas, onde há cargas excessivas, onde há. Como é que eu disse há bocado? Não é não quero dizer não é saltos, é saltos, mas eu queria dizer outra palavra, mas agora. Impacto. Desculpa. Impacto. Onde há um grande impacto e onde há cargas excessivas, acontece muito. É muito, 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 muito frequente. E isso também é bom desmistificar, porque depois, não é? Acho que acaba por nem sequer se pensar nisso, não é? E eu acho que só queria deixar esta nota aqui para as pessoas pensarem nisso e se houver atletas que ouçam, ou se houver também, não é só uma coisa de mães e de pós-partos e de, não é? De menopausas e de mulheres, não, é homens, é atletas, isto não é, a incontinência urinária não é algo que é escolhido por isto ou por, não, é muito abrangente e incide sobre muita pela população, não é? Muitos atletas, há muitos atletas, mulheres, homens, e não falamos aqui até das crianças, não é? Porque isso será, se calhar, um bocadinho mais contigo depois, a parte das crianças. Vamos explorar essa temática. Exatamente, para seres tu a explorar, que estás mais com essa área. E pronto, era isso mais que eu queria só acrescentar para não ficar aqui assim, não é? Para ficar completo, para as pessoas perceberem que não é só uma coisa de mães, mulheres e pós-partos e pronto, não. Há aqui é alargado, não é? Aqui não é nem é escolhido, depende de vários fatores e há fatores de risco e pronto. E que se há algum problema, procurem ajuda. A fisioterapia pélvica, a reabilitação uroginecológica, que agora está a virar a fisioterapia pélvica porque é mais abrangente, se vê o corpo como um todo, não é? Não é tão, não tão, como é que se diz? Não tão localizado, só para ali, pronto. O conceito também está a mudar, as coisas estão a mudar e as pessoas ficarem atentas só ao corpo e a ouvirem-se e a procurarem ajuda e a questionarem-se também, isso é importante. Questionem-se. Não se deixem ficar pelo que é. Questionem-se o porquê e procurem ajuda. Muito obrigada, Raquel, por esta partilha de informação valiosa, por desmistificar muitas questões que têm sido desmistificadas para as coisas mudarem, avançarem, as pessoas poderem procurar ajuda e serem tratadas de forma eficaz. Para quem nos está a ouvir, obrigada também. Estejam à vontade para deixar alguma questão que nós iremos responder. E pronto, muito obrigada e até um próximo OP360 falando sobre saúde, está bem? Obrigada. Adeus. Obrigada, adeus. Obrigada, Patrícia, adeus.